Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e sigo aqui junto com vocês nesses tempos de distanciamento social, compartilhando no Evangelho de Lucas breves mensagens expositivas, aquilo que fazíamos presencialmente na igreja, agora cada um nos nossos lares. Hoje, a leitura será no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e este é um capítulo com passagens muito importantes. Começa falando daquilo que é a nossa maior necessidade nesse tempo de quarentena: a oração. Temos que nos aprofundarmos em uma vida de intimidade com Deus. E esses tempos de isolamento nos proporcionam isso. É óbvio que para termos vida de relacionamento com Deus através da oração, precisamos criar uma disciplina, estabelecer um horário no qual todos os dias, juntos, em família ou sozinho, você possa dobrar os seus joelhos, deixar que alguns instantes passem para que no silêncio o seu coração e a sua mente desacelerem e você possa aí então se dirigir a Deus e também numa atitude de quietude escutar o que Ele tem para te dizer. O capítulo 11 de Lucas começa com Jesus ensinando os seus discípulos a orar, mostrando para eles como orar e a importância da oração. Não só explicando aquela que passou a ser conhecida como a oração dominical de Jesus, mostrando a importância da perseverança na oração e mostrando que temos um Pai que tem os seus braços abertos para acolher todos aqueles que o procuram em oração. Jesus mostrou para eles que o verdadeiro caminho que leva ao Pai passa por Ele, Jesus, e pela atitude de oração e quietude, ouvir a voz de Deus. Mas nem sempre é fácil abordar a fé e a espiritualidade sob esse ponto de vista da individualidade com Deus, de um relacionamento pautado na comunhão, na intimidade. A religiosidade judaica do tempo de Jesus mostrava que o judeu comum, e principalmente aqueles que estavam dentro da seita farisaica, eles tinham a espiritualidade fundamentada em ritos e práticas doutrinárias estabelecidas. Não é à toa que Jesus teve muita dificuldade com estes fariseus e escribas, intérpretes da lei. Homens que não conseguiam compreender a proposta de Jesus, que era uma proposta de profundidade na relação com Deus e não apenas na aparência ritualística, não apenas na superficialidade da doutrina. O que verdadeiramente importava era relacionamento e intimidade. O que para estes religiosos parecia algo extremamente errado, pois não é assim que haviam aprendido com a tradição. E eles passam então, depois de verem Jesus curando um homem que era mudo, e este homem tendo
sido liberto de demônios, volta a falar, eles passam então a questionar se realmente Jesus vinha da parte de Deus ou se vinha de Beelzebu. Ora, é óbvio que quem tem uma espiritualidade superficial não consegue entender a profundidade das ações divinas, não consegue compreender a profundidade da vontade de Deus. E aí passam então a questionar todos aqueles que conseguem alcançar um nível de intimidade, de espiritualidade, que provoca nesta pessoa, uma mudança de atitude. Há aqueles que fundamentam as suas vidas na compreensão estreita da lei. Estes jamais compreenderão a liberdade que Jesus Cristo proporciona àqueles que têm intimidade com Deus. E Jesus então trava um grande embate com os fariseus que o questionavam, que o provocavam, que tentavam encontrar algum motivo para que pudessem acusá-lo. É aqui que Jesus diz a eles que eles eram como sepulcros, como sepulturas, que por fora pareciam até estar bem cuidadas, bem ornamentadas, mas lá no interior o que existia era a podridão da alma. É aqui que Jesus interpela os intérpretes da lei acerca do fato deles colocarem um jugo muito pesado sobre os ombros daqueles que os ouvia. E aqui Jesus recrimina não a interpretação deles em si, mas a hipocrisia que existia nesses homens que impunham aos outros grandes fardos religiosos a serem carregados, mas eles mesmos não cumpriam com estes fardos que eram impostos aos outros. Jesus assim recrimina, diz a eles que deveriam ter dado mais atenção aos profetas, de que deveriam ter ouvido os profetas, de que mais importante do que a vida ou até mesmo o cuidado e o zelo pela sepultura de um profeta era dar a atenção às palavras dos profetas. E Jesus então trata com eles de forma muito dura, ao dizer que eles tinham a chave para a interpretação, a chave que abre os céus, mas que não faziam isso. E mais do que isso, as escondia de todo o povo. É Jesus a chave que abre os céus, que abre o conhecimento da vontade de Deus. É Jesus a chave que possibilita que nós alcancemos um conhecimento que vem não apenas do acúmulo de saberes, mas sim um conhecimento que vem fruto das experiências relacionais com Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ao analisarmos todo o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, sejamos, homens e mulheres, prontos a orar. Vejam o que Jesus diz no versículo de número 9. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á.
Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que nós procuremos ter esse nível de relacionamento com Deus através da oração, para que a nossa espiritualidade e a nossa fé possam aí encontrar o Pai que é capaz de todo o cuidado, o Pai que é capaz de todo o amor, o Pai que é capaz de abraçar e acolher a todos aqueles que o buscam. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Que nesses dias, em casa, confinados, seja o momento oportuno para o nosso encontro com Deus através da oração. Que Deus nos abençoe.